Salomão nos deixa essa pedra preciosa no livro de Eclesiastes, a respeito de sermos não só um, mas andarmos, estamos em dois, e mais, mas não no sentido de multidão, não no sentido de aglomeração, não no sentido de grupo. Preste atenção no que o Espírito de Deus está falando ao meu e ao seu coração, para que a gente possa receber e aprender para a glória de Jesus Cristo. Eu e você, nós somos todos os dias confrontados por situações, por opiniões, por ideias, porque dentro da nossa casa tem aquele que gosta de um sabor, de uma cor, e outro que gosta de outra, e ainda você de outra ainda. Nós convivemos com isso no trabalho, nós convivemos com isso dentro das nossas casas, nós convivemos com isso dentro do nosso casamento, nós convivemos com isso dentro com os nossos filhos, nós convivemos com isso junto com os líderes da nossa igreja, com os líderes, seja o pastor, seja de louvor, seja de ministério, seja quais forem. Divergem as opiniões e as ideias, os pensamentos, e nós precisamos saber lidar com isso, e não é fácil. Infelizmente, muitas vezes nosso coração se entristece, nos fere, nos abate, porque não concordamos da maneira que foi dito, da maneira que foi exposta, falado, anunciado. Quer dizer, poderia ser diferente. Sempre nós temos a chance de sermos perdoados, mas o outro não. Se eu disser alto, gritar, brigar, ofender, quer dizer, eu errei, eu peço perdão, eu sou digno de perdão. Mas se o outro fizer isso, já não será como eu, vai sofrer as consequências. Não merece. Por que não se posicionou? Como é que pode o pastor falar daquele jeito? Não tem como, ele é pastor, não tem jeito. Olha, não tem perdão para ele. Quer dizer, sempre a próxima pessoa, ela vai ser cobrada com um peso diferente. E infelizmente nós agimos assim. O ser humano age assim. O ser humano, às vezes você lidar com pessoas que fez coisas absurdas. Eu, como pastor, por exemplo, já lidei com muitos problemas que não tem nada a ver com o ministério, mas pessoal, de pessoas, problemas graves, que a pessoa cometeu erros que ela cometeu. E aí você vai sugerir, vai ajudar a pessoa a dizer: escute uma coisa, a sua vida, o que você está fazendo não é bom para você. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas. Eu já contei um testemunho uma vez, que eu fiquei algumas horas conversando com uma pessoa fora da porta da igreja, explicando para ele, falando para ele, tudo que eu dizia para ele, dizia: eu sei. Até o ponto que um dia eu falei, o Espírito Santo colocou muito claro no meu coração a ousadia para repreendê-lo com autoridade, até para que ele viesse tomar um choque. Eu falei para ele: cala a sua boca, fica quieto, que você não sabe nada. Que se você soubesse, você não era um drogado, um viciado, um perdido. Aí eu sei. Uma vez aconteceu comigo isso também. Liguei para um pastor amigo, logo no começo do ministério, passamos uma situação difícil. Liguei para o pastor, disse: pastor, o que o senhor me orienta? O que eu poderia fazer? Uma situação aqui que eu não sei o que eu devo fazer. Na verdade, eu já tenho uma ideia, tenho pensado, orado, mas eu gostaria de uma opinião para que eu pudesse ter a multidão de conselhos, de uma liderança, de um líder, uma mentoria espiritual, que também não fizesse nada que pudesse ser errado. E eu não podia recorrer a uma ovelha assim, a um pastor. Eu queria que o senhor me falasse. Quando ele começou a falar, eu falei: é verdade, não, eu sei disso. Eu conversando com ele, eu já contei esses testemunhos algumas vezes. É importante eu repetir, porque falar dos outros é bom, difícil é falar da gente. E eu, como pastor, ligando para ele, daqui a pouco eu falando, ele falava: não, eu sei. Daqui a pouco caiu a linha, eu falei: o que está acontecendo? Liguei para ele de novo, falei, continuei conversando com ele, ele falava, eu sei e tal. Caí a linha, eu falei: pastor, o que está acontecendo? Está caindo ali? Ele falou: não, eu que estou desligando. Não sei porque você está ligando para mim, você sabe de tudo, para que você está ligando para mim? O senhor já sabe de tudo. Tudo que eu falo, você fala: eu sei. Então, se você sabe, para que você está me perguntando? Perceba que a gente não quer ouvir a opinião de outra pessoa muitas vezes. Saber, conhecer, ouvir a verdade, ter a informação da verdade, não é você saber muitas vezes. Não é você ter a percepção, até a atitude, a ousadia para fazer aquilo se tornar verdade na sua história.
A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitas pessoas pensam que o conhecimento da verdade é a superficialidade de você ter uma informação apenas. Por exemplo, se você perguntar: droga faz bem? O viciado vai dizer: faz mal. O perdido vai dizer: faz mal. Eu já disse: se você entrar dentro de um bar e perguntar para todo mundo que está bebendo ali e dizer faz bem, vai dizer: não, faz mal. Mas por que aquelas pessoas bebem, já que elas sabem que faz mal? Porque na verdade, se elas tivessem conhecimento da verdade, elas seriam libertas. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, ela sabe a verdade e continua perdida, presa, amarrada, submetida à doença, ao trauma, ao problema, à circunstância. Por que ela não é livre? Já que ela sabe a verdade. Porque a Bíblia não diz aquele quem sabe a verdade, a Bíblia diz aquele que conhece a verdade. E conhecer a verdade é completamente do que saber a verdade. Tem muita gente que sabe a verdade, mas não conhece a verdade. A Bíblia nos fala a história num capítulo de Jó que vai de 1 a 42 capítulos, que é o livro de Jó, onde existem louvores, onde existem músicas, onde existem pessoas no mundo inteiro que dizem: ai, como é bom ter a paciência de Jó. Eu digo: Jó não teve paciência nenhuma. A paciência de Jó é a pior que existiu de todas, porque ele teve paciência até o 2º capítulo. Dos 40 que existe adiante, ele não teve mais paciência nenhuma. As pessoas pegam um texto isolado e geram um pretexto para a sua vida, tirando uma inverdade, uma mentira, uma falsidade, distorcendo como aquilo seja verdade. Jó, ele não tinha conhecimento da verdade, ele só tinha informação da verdade. Jó diz: mas pastor, diz a Bíblia que Deus deu testemunho de Jó. Deus diz que ele era reto, fiel, temente a Deus e desviava do mal. Não foi isso que diz a Bíblia, pastor? É verdade, diz isso a Bíblia. Mas diz a Bíblia também que Deus falou também isso de centurião. Diz a Bíblia que Deus falou isso também de um homem em Atos capítulo 10, onde fala do Cornélio e a sua família, de pessoas que eram retas, íntegras. E se você conhece alguém religioso que serve outros deuses, sejam de madeira, de pedra, de bronze, de ferro, que sejam íntegras, sim, conheço. Que sejam retas, conheço. Que sejam tementes a Deus, conheço. Que sejam fiéis à sua casa, eu conheço. Mas infelizmente são pessoas presas a mentiras e a ídolos mudos que não podem transformar a sua vida. Conheço muita gente que está em outra religião muito melhor do que muito crente dentro da igreja evangélica. E não só eu conheço, como também você conhece. Eu posso perguntar aqui: alguém conhece alguém que não é cristão, que tem um caráter libado, uma bênção? Levante a sua mão assim. Parentes, familiares seus, mãe, pai, pessoas que são íntegras, são fiéis, mas que ainda não conhecem a Jesus. Quer dizer, o testemunho que Deus diz de Jó, em nenhum momento a Bíblia nos mostra ele dizendo algum ofício. E o que mostra ser um homem diferenciado na Bíblia, uma mulher, é quando ele tem um ofício de Deus. O ofício de Deus é aquele que é profeta. O ofício de Deus é aquele que é chamado homem de Deus, ungido de Deus, sacerdote, rei, rainha. Isto é ofício. Jó, a Bíblia não fala nada. Sabe o que a Bíblia fala de Jó? Sabe o que Deus fala de Jó? Um certo homem da terra de Uz. A Bíblia falou um homem cheio do Espírito Santo? A Bíblia falou um profeta de Deus? Não, a Bíblia falou nada disso. Deus falou um certo homem, é reto, temente a Deus, desvia do mal. Ele era um homem preocupado com a sua família, mas Jó tinha vários comportamentos completamente equivocados. Primeiro, a Bíblia diz que ele levantava sacrifício pelos seus filhos de madrugada ao Senhor, pensando, supondo que eles estivessem em pecado. Isso é pecado, porque ele estava deduzindo que os filhos estivessem em pecado e já pedia perdão a Deus. Quer dizer, a ansiedade no coração dele fez o que aconteceu com ele. Aquilo que eu temi, Jó disse, me sobreveio. Aquilo que eu temi, aconteceu. Ele temia tanto pelos seus filhos que ele tinha uma idolatria pelos filhos. Jó, ele atribuiu a Deus o que não era de Deus. Jó disse: Deus deu, Deus tirou. Mas quem tirou não foi Deus, foi o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas o meu Deus veio trazer vida e vida com abundância. Deus nunca tirou na vida de Jó. Deus deu a primeira vez
E Deus deu a segunda vez. Olha para o seu irmão e diga: Deus só dá, Deus só abençoa, Deus não tira nada. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Então Jó, a partir do capítulo 2, que atribuiu Deus culpa, dizendo: Deus deu, Deus tomou. Mulher, porque tu falaste assim contra Deus? Deus nos deu, Deus tirou, louvado seja o nome dele. Parece bonito. Só do capítulo 3 em diante ele começa a dizer: maldito é o dia que eu nasci. Por que é que eu vim à terra? Cadê esse Deus que se apresentou, que disse que era bom? Olha a minha vida, que desgraça. Começou a lamentação, a murmuração e a condenação. Resumindo a história de Jó, nós percorremos agora. Deus levanta profetas para profetizar na vida de Jó e dizer: Jó, escute, profeta é chamado para trazer o quê? A repreensão através da admoestação, a exortação e a consolação, para promover cura, para haver libertação. Mas Jó não recebe as profecias. Jó permanece com o coração duro, com a sua cerviz dura. Aí Deus fala: chegou a hora de eu entrar na história. Aí Deus entra na história. A partir do capítulo 38, Deus entra e fala: eu vim pessoalmente falar com você, Jó. Você não está ouvindo os profetas? E Jó começa: mas peraí, Senhor, quem quer? O que foi? E não sei o que. E Deus fala assim para ele: Jó, aonde que você estava quando eu disse para as ondas: é até aqui que você chega, e daqui vocês não passam? Aonde você estava, Jó, quando eu dei o firmamento nos montes? Aonde você estava quando eu criei as coisas na terra, Jó? Deus estava dizendo para ele: você pensa que você é quem, Jó? Quem você pensa que você é, Jó? E aí Deus vai profetizando e falando com Jó, e Jó vai entendendo, porque Jó conhecia Deus de uma forma superficial. Jó, ele tinha ouvido da verdade, mas Jó não conhecia a verdade. Mas algumas pessoas dizem que Jó se humilhou com um caco. Ele se humilhou e lamentou lá, dizendo: Deus deu, Deus tirou. E ficou com um caquinho de telha, se raspando nas suas lepras, chorando e clamando a Deus. Eu disse: ali não era arrependimento, ali era remorso. Aí era qualquer coisa, porque ele não tinha conhecimento da verdade. Arrependimento aconteceu no capítulo 42, quando a Bíblia diz que Jó se arrependeu de verdade e reconheceu e disse: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir, eu te conhecia de dizer e falar ao teu respeito, mas hoje os meus olhos te veem, Senhor. Hoje eu sei quem é a verdade, e eu me arrependo e me humilho diante da tua presença. E a Bíblia diz que Deus chorou pelos teus amigos, e ele clamou a Deus, e o Senhor diz: então Deus perdoou a Jó e restituiu em dobro tudo o que dantes possuía. Deus muda a história de Jó, Deus multiplica, Deus dá em dobro. Deus deu a primeira e Deus deu a segunda, mas quem tirou foi o diabo. Mas o diabo Jó estava dizendo: eu não te conhecia, eu te conhecia de ouvir falar, eu não sabia o que era a verdade. Perceba que tanto tempo Jó andou com Deus, mas ele não conhecia Deus. Há quantas pessoas estão andando, vivendo na igreja, servindo, cultuando, mas quando na verdade só estão tendo informação da verdade. Elas estão no bar dizendo: eu estou bebendo, eu sei que faz mal. Mas por que ela está presa? Porque ela está tendo informação da verdade. Ela não tem conhecimento. A palavra conhecimento vem de relacionamento. A palavra conhecimento vem de intimidade. A palavra conhecimento vem de profundidade. Quando você conhece alguém, é como a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, que só de olhar para a cara dele, você diz: ele não está bem, ele está com dor, ela está pensando isso, ela está triste, ele está entristecido. Sabe por quê? Você dorme com ela, com ele, com seus filhos. Você conhece a voz dele. Pode ser uma multidão, quando ele falar, ela falar, tu vai dizer: é o meu filho que está me chamando. Conhecer é profundidade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade. Quando eu e você tivermos intimidade, quando eu e você tivermos profundidade, quando eu e você nos relacionar com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Quem é Cristo? É a palavra. Quem é Jesus? É o verbo. Quando você tem intimidade com a verdade, aquilo que era prisão na sua vida, aquilo que era vício na tua história, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor.
Perceba que Deus, Ele cria eu e você para ter essa intimidade, essa profundidade, e para perceber e ter a percepção que pessoas pensarão diferente, que pessoas errarão, falarão coisas que nos desagradarão, até mesmo vindo do altar. Mas ainda assim eu tenho que ter maturidade para permanecer e entender que eu não fui chamado para andar sozinho, e nem fui chamado para andar no monte, numa muvuca de pessoas, numa multidão de pessoas, porque lembra, a multidão em todo o tempo que seguia Jesus só atrapalhava. Diz a Bíblia que a mulher do fluxo de sangue, quando estava ela doente há 12 anos, já tinha gastado tudo o que ela podia com os médicos, com a medicina, não foi curada. E quando ela decidiu pela fé, eu vou até Jesus, e eu sei, ela colocou no seu coração, se eu tocar na sua orla eu serei curada. Ela sai de casa, diz a Bíblia que a multidão o atrapalhava, diz a Bíblia que a multidão o oprimia. Há muita gente que está perto de Jesus, não recebe a bênção, ainda impede aqueles que querem ser curados. Perceba que Deus não estava criando a unidade da multidão, Deus não estava criando a unidade do grupo. Porque o que é um grupo, pastor? Um grupo é um montante de pessoas, cada um no seu interesse pessoal próprio, cada um correndo para o seu próprio interesse, para a sua vontade. Assim também é uma multidão. Mas Deus nos deu esta palavra de Eclesiastes para dizer que o homem não pode viver só, e que é bom que ele esteja em dois. Escute, e Deus está dizendo a respeito de algo profético que Ele está ensinando para mim e para você. E é isso que Ele quer trazer à existência hoje na minha e na sua vida. Sabe o que é? A unção de equipe. Olha para o seu irmão e diga: a unção de equipe esteja sobre nós. Quando eu e você compreendemos que Deus está dizendo para que eu e você pratique essa consciência, nós começamos a entender que não somos multidão, que não somos um grupo, que não somos pessoas isoladas, cada um vindo na igreja pela sua necessidade pessoal, só para atender a necessidade da sua casa, mas que você veio aqui hoje com o Espírito ao qual Deus criou um projeto de equipe. E a Bíblia nos diz que Ele criou lá no livro de Gênesis, na criação do homem e da mulher. Quando Ele criou o homem, Ele pegou do homem a costela e fez a sua mulher, e diz: não é bom que o homem vive só, farei para ele uma adjuntora, uma companheira. Eu vou criar uma equipe aqui neste lugar. Porque Ele não criou mais alguém simplesmente que estivesse do lado dele competindo pelos seus desejos, as suas vontades. Ele disse: ela vai ser a sua adjuntora, ela vai ser a companheira, ela vai ser aquela que vai estar junto nos mesmos projetos, no mesmo foco, na mesma intenção, na mesma vontade, na mesma conquista. Porque quando o homem estiver fraco, ela vai o fortalecer. Quando ela estiver fraca, ele vai o fortalecer. Quando ambos não estiverem bem, eles vão se animar e vão buscar a presença de Deus, e eles vão ser renovados pelo espírito de equipe que está sobre eles. Só que esse espírito de equipe não foi surgindo apenas aqui na terra de forma natural, já existia de forma celestial. Porque toda vez que Jesus fala, Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim vê o Pai. Eu não estou aqui fazendo de mim, mas eu vim fazer a vontade dEle. Ele está dizendo: quando você batizar, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo: nós somos uma equipe, nós somos um time, e que estamos lutando por um só propósito, para manifestar a glória, para manifestar o poder. Nós não podemos entender jamais ou achar que podemos andar sozinhos. Há muitas pessoas feridas, há muitas pessoas abatidas, porque o diabo, ele sabe que no poder da comunhão, da unidade de equipe, a restauração, a cura. A primeira coisa que o diabo faz é fazer a pessoa se isolar, se afastar, ir embora e dizer: olha, eu não aguento mais, as pessoas têm falhas, fizeram isso, eu não vou mais ouvir aquele absurdo. Quer dizer, o diabo, ele cria barreiras para que você se afaste, para que você não se sinta bem, para que você ande sozinho. Porque quando você cair sozinho, ninguém mais pode te levantar, porque você está só. Mas quando nós entendemos o projeto de equipe, nós entendemos também que não estamos aqui simplesmente para fazer uma coisa pessoal, minha, exclusiva, mas que estamos aqui como um time, para um ajudar o outro num só propósito.
para que um venha fazer a diferença. Escute, há pessoas que perderam o significado e a consciência de equipe, que elas não querem mais evangelizar, porque afinal elas conhecem Jesus, afinal a casa delas já conhece Jesus. Para que pregar Jesus? Para que convidar alguém para a igreja? Para que falar de Jesus? Eu já estou cheio de problema demais para chamar mais alguém. Quer dizer, a pessoa já começou a andar com consciência de independência. Escute uma coisa, quando eu e você vimos na Bíblia que fomos chamados como obreiros de Deus, e que não temos que se envergonhar, mas temos que manejar bem a palavra da verdade, Deus está dizendo: escute uma coisa, você foi chamado por um propósito, você foi chamado para executar com uma equipe e manifestar a glória e o poder de Deus ao qual te chamou, para que você seja luz aonde você estiver. Escute, o diabo, ele sabendo dessas estratégias, aí você sozinho começa a pensar: mas eu estou com um problema lá em casa, eu tenho dívidas para pagar, eu tenho contas para pagar. Eu quero perguntar: quem é que não tem? O problema é quando nós andamos sozinhos, sem a direção e sem a bênção, sem a unidade. Nós perdemos o foco, o propósito. Por quê? Porque queremos carregar sozinho, ou se achar somente em busca do nosso foco, do nosso projeto, do nosso ideal. Não, você não está aqui simplesmente para atender aos seus anseios, às suas vontades, mas nós estamos aqui como equipe, para um ajudar o outro, para um orar por outro, para um interceder por outro, para eu e você sair daqui, evangelizar e pregar a palavra do Senhor e manifestar a glória de Deus aonde nós estivermos. Jesus podia dizer: eu vim aqui fazer, eu estou fazendo, eu que morri na cruz. Mas ele dizia: não, eu estou aqui representando a equipe, eu estou representando o Pai. Quem olha para mim vê o Pai. Quando alguém olha para você, vê quem? Você. Quando alguém olha para você, ela vê uma equipe, vê você focado num projeto eterno, ou ver você na sua independência tentando lutar e conquistar tudo pelas suas próprias forças. Ninguém vai conseguir conquistar. A palavra de Deus é muito clara. A diferença que eu e você precisamos compreender de um grupo, de uma equipe, que o grupo de pessoas é um montante de pessoas juntas no mesmo lugar, mas cada um com o seu ideal. Mas quando nós estamos com equipe, nós não estamos preocupados em só fazer o gol. Nós estamos preocupados em dar assistência para aquele que vai chutar, porque todo o nosso time vai ser mais que vencedor em Cristo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Para de carregar sozinho o fardo da sua casa. Para de carregar sozinho os problemas que você tem. Porque é isso que o diabo está fazendo. Ele quer te isolar, ele quer sacrificar você, ele quer te matar, ele quer fazer como Judas, pegar e dizer: vai embora, se mata, tira a sua vida, não vale a pena. Mas quando você entende como equipe, quando você diz: espera aí, eu não estou aguentando, você grita para alguém do seu time e diz: eu estou fraco. Alguém diz: espera aí, alguém pode me substituir, vem cá, vem para o banco e tem alguém, uma equipe que vai cuidar de você, tem uma equipe que vai tratar você, que vai orar por você, que vai jejuar por você, que vai curar você, que vai pôr remédio sobre você, até que você esteja perfeito e volta para o time para voltar a lutar, a voltar a competir, a voltar a participar. Porque quem vencer não vai ser um, vai ser o time todo que vai ser mais que vencedor em Cristo. A estratégia do diabo sempre é fazer com que eu e você fique preso. Nós estamos conectados a essa equipe eterna. Em nenhum momento nós enxergamos Deus, Jesus, o Espírito Santo, o Pai dizendo: olha, eu vou fazer tudo sozinho. E olha que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele manifesta sob as nossas vistas o segredo da equipe, da unidade, como de Eclesiastes, para que a gente possa compreender que melhor em ser dois do que um, porque quando um estiver fraco, o outro vai te fortalecer. Mas a sensação de se preocupar do seu irmão estar bem e você estiver fraco, é a sensação que ele vai passar na tua frente. Escute, você não está competindo com quem faz parte do seu time,
Quem faz parte do seu time está fazendo você vencer também, mesmo que você esteja parado. E esta revelação Deus se faz através de Paulo, quando ele prega dizendo a respeito do corpo de Cristo. E está dizendo, escute, nós somos todos membros de um só corpo, a qual cabeça é Cristo. E quando um membro estiver doente, todo o corpo perece. Será que nós temos tido essa mentalidade de equipe, de corpo, de entender que estamos aqui com um propósito? Ou nós estamos correndo aquém, cada um para o seu próprio interesse, dizendo, olha, eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou fazer. E você, por força e pela sua capacidade, não consegue sair do lugar. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você acredite que você sozinho vai chegar em algum lugar. Deus manda dizer para você, nós necessitamos do nosso irmão. Nós precisamos compartilhar e dizer, ore por mim. Ah, mas eu sou pastor, mas eu sou pregador. Hoje o que nós mais ouvimos são pastores tirando a sua vida. Por quê? Porque o diabo lança no coração dos pastores da liderança que eles não podem dividir fraqueza, que eles não podem dividir pensamentos ruins. Você imagina um pastor dizer que ele pensou uma bobagem. As pessoas não vão mais dar credibilidade para ele, porque a mentalidade do que é pregado é que pastor é super-herói, que pastor não erra, que líder não falha, que líder não erra. Mas escute, esta mentira do diabo é o que ele quer fazer: trazer pessoas a se tornarem independentes e imbatíveis e super-heróis, que não precisam de ninguém, não compartilham nada com ninguém, porque afinal, se compartilharem, vão matar, vão massacrar ela, porque as pessoas estão correndo cada um por si. Escute uma coisa, o que nós temos enxergado às vezes são pessoas dizendo, escute, sabe aquele irmão da igreja, é só o sangue, ele não se converte mesmo, ele não cria vergonha na cara, ele não presta mesmo. Sabe por que Deus mandou essa pessoa fraca do seu lado? Não é para você falar mal dela, é para você cuidar dela. Sabe por que Deus mandou essa pessoa que é chata do seu lado e ser chata com você? É porque Deus quer tratar a paciência na sua vida. Sabe por que Deus colocou esse pastor que é só o sangue de Jesus Cristo? É porque Deus quer trabalhar em você, para você aprender, para você entender que não é do seu jeito, mas somos uma equipe onde pessoas pensam e divergem os seus pensamentos, mas que o propósito final tem que ser o reino de Deus, a glória de Deus, o poder dos céus. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, você faz parte deste time, do time que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Em Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus, Ele estabelece esse desígnio dizendo, eu vou criar o homem e a mulher para que eles estejam juntos, porque quando um estiver fraco, o outro vai o ajudar. E no próprio livro de Eclesiastes isso iria fortalecer ainda mais, porque Deus está dizendo, se essa equipe quer se tornar mais forte, em vez de serem dois, relacionados só à humanidade, ao homem e à mulher, no sentido de equipe, quiser fortalecer mais, coloque o Espírito Santo como cordão de 3 dobras, porque dificilmente será rompido esse cordão. Quando a equipe está focada em glorificar a Deus e colocar Deus na história, o Senhor diz, se prepara, porque a tua história, o final, vai ser mais que vencedor em Cristo. Ninguém vai poder intentar contra você, ninguém vai poder te parar, porque você está andando junto com pessoas, você está caminhando junto com pessoas que te fortalecem, que te ajudam, que te incentivam, que te capacitam, que faz você estar fundamentado na rocha. E quando você está perdendo o foco, alguém diz, não é por aí não, vem para cá, mas já está doendo, estou desanimado. Não, vamos para a igreja, amanhã Deus vai falar, hoje Deus vai falar, nós vamos orar, Deus vai mudar. Mas pastor, está difícil lá em casa, estou com estou com dívida, estou com problema. O Senhor diz, calma, nós estamos juntos, somos uma equipe, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e o poder dele vai se manifestar. Mas não, nós enxergamos pessoas se isolando, se afastando, se abatendo, murmurando. Pelo contrário, devias ajudar, ainda tirando pedra, reclamando, questionando, dizendo, olha, não tem como, essa pessoa não presta, é mentiroso mesmo, não tem jeito. O Evangelho de Cristo não funciona uma única só vez. O Evangelho de Jesus não tem prazo de validade.
que a igreja faz? O que o diabo faz com a igreja? É desanimar pessoas, é fazer pessoas ficarem andando aleatoriamente, sem foco, sem direção, sem propósito, sem prestar atenção naquilo que Deus tem falado. Para quê? Para roubar aquilo que é o mais precioso, é a palavra que vai produzir na sua vida. Pode reparar, eu quero que você avalie. As pessoas que mais têm problema são as que menos prestam atenção, são as que menos buscam a Deus, são as que menos oram, são as que menos se envolvem na obra. A vida dele é reflexo daquilo que ela faz. Ela deixa tudo pela força do braço, mas quando ela recorre ao Senhor, o Senhor diz: eu sou a tua força, eu sou o teu Deus, eu sou a tua vitória. Sempre aquele que não tem compromisso, que não presta atenção, que nunca tem tempo para ouvir Deus, que nunca pode servir em nada, nunca pode, porque afinal ele faz muitas coisas seculares, não tem tempo para fazer nada para Deus. Pode reparar que essa pessoa, ela e a casa dela, é fadada ao fracasso. Isto não é profecia, isto é verdade, isso é Bíblia. E por que eu e você muitas vezes vamos para a igreja e deixamos ser roubados na semente que é lançada sobre nós? Porque a Bíblia diz que a semente é boa, o problema não é a semente. A semente, ela é perfeita. A semente é maravilhosa. O problema está na terra que ela cai. Eu fui para o culto, não aconteceu nada. O problema está na palavra. O problema está na palavra. O problema está na terra que recebeu. Aliás, que não recebeu. Olha para o seu irmão e diga: terra, se você receber a semente, se prepara, porque vai crescer um grande milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vai florescer na tua casa, vai florescer na sua vida financeira. Deus vai abrir a porta. Mas afinal, a pessoa que não recebeu a palavra, o que ela quer? Ela quer fazer do jeito dela. Peraí, aonde eu ponho a mão não dá certo, o que eu faço dá errado. É lógico, vai dar errado mesmo. Se não foi Deus que falou, vai dar errado. Não adianta você fazer o que você quer, você tem que fazer o que Deus manda. Aí o que eu faço não dá certo. Deus mandou você fazer o que você quer? Deus falou que você tem que andar sozinho pela sua ideia, pelo seu pensamento, ou pelo marketing que você fez. Ai, pai, sai Pedro, diz: eu sou pescador, eu sou o cara, eu conheço de peixe, hein? Vamos pro bar, entra no barco aí, vamos pro mar agora, lança a rede, 1, 2, 10, 1.000, 500, 50 mil. Não deu nada, vamos embora. O pescador voltando sem peixe. Olha para o seu irmão, diga: o melhor pescador vai voltar sem peixe. Diga: mas aquele que ouvir uma palavra vai transbordar a sua rede, o seu barco, de muitos peixes. Ele volta sem nada. Conhecimento, habilidade, técnica, conhecimento, zero. Não trouxe nenhum resultado. Aí eu pergunto: pastor, mas ele teve empenho, mas ele foi trabalhar, ele fez o que devia. Aparentemente sim, mas tudo pela sua força. Agora, quando ele ouve a voz de Jesus, Jesus entra no barco e diz: Pedro, eu posso usar o seu barco? Pode, Senhor. Quantos querem viver um milagre na sua vida? Diga glória a Deus. Alguns querem mais ou menos, mas quem quer viver muito, dá um glória bem forte. Quantos querem viver um milagre na sua vida? Dá um glória! O primeiro segredo do milagre: sempre tenha tempo e doe o seu tempo para Jesus Cristo. Tempo para doar, vida para doar, e o que for seu tem que ser dele. Pedro trabalhou a noite toda, estava cansado, sim ou não? Os braços estavam cansados, estava com sono. Não é trabalhar em pé, sentado no computador, de segurança numa cadeira, não é nada disso. Era pescando a noite inteira. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir para o mar alto pescar? Aqui. Irmãos, pensa numa coisa ruim. Pensa num negócio ruim. Você ficando no mar alto pescando,
Quando eu fui pescar em Mar Alto, eu já tinha vivido quase minha vida inteira vivida no barco, praticamente. Desde a infância, meu irmão, moleque, vivia no barco, não no Mar Alto, não no mar. Barco, mas em braços de mar, dentro da água, barco pequeno, tranquilo. Aí um dia eu fui pescar em Mar Alto. Vamos lá, pastor, já era pastor. Falei, vou até andar sobre as águas hoje. Aí me inventaram, irmãos, eu fui dar trela para ouvir ainda os abençoados. Me deram 2 dramin para mim ir para o bar. Mas se me der meio dramin, eu já passo mal. Eu entrei passando mal. Cabeça, sono, uma coisa horrível, aquele calor, aquela coisa. Só que o mar estava tranquilo, sem onda. Era só aquelas pequenas ondas de 3 metros. Tranquilo, de verdade. Só que no Mar Alto, o tranquilo, a marola, são ondas absurdamente, parece que você vai cair num abismo. A aguinha, ondinha, o barco era pequeno. Nós demoramos umas 4 horas para entrar em Mar Alto. Falei, meu Jesus, se eu tiver com pressa de voltar, no mínimo 4. Eu falei, nunca mais vou pescar em Mar Alto. O que é isso? Fazer o que nesse meio do mar? Que loucura é essa? Negócio horrível. Pegaram peixe para cá. Eu não peguei nenhum, porque eu estava passando mal. Só vi ele pegando lá, passando um mal tremendo. Eu saí de lá quebrado. Entramos de madrugada, estava de noite ainda escuro. Como fomos entrar no Mar Alto, foi clareando. Imagina Pedro trabalhando a profissão dele, jogando rede, puxando rede, joguei rede. Foi com vara que nós fomos pescar. Já pesquei com rede, disse em barco pequeno. Mas em Mar Alto, imagina, a tecnologia de hoje é fácil, mas antigamente. E eles lançavam a rede, nada. Lançava a rede, nada. Quando encosta o barco, Jesus fala, Pedro, eu posso usar o seu barco? Se fosse muitos cristãos nos dias de hoje, ia dizer, Senhor, olha quantos barcos tem aqui, Senhor. Não é por nada não tenho nada contra o Senhor. O Senhor é meu Deus, é maravilhoso, Jesus é tremendo. Eu estou cansado, não dá para ir para a igreja hoje. Pedro não fala nada disso. Pedro diz, Senhor, pode usar. A Bíblia não fala o tempo que ele prega, mas depois que ele termina de pregar, ele fala, Pedro, faz o seguinte, volta para o Mar Alto e lance as vossas redes para pescar. Pedro diz, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Mas quando ele vai continuar, ele diz, peraí, quem está falando é aquele que vive em equipe com o Pai. Ele conhece. Eu vou obedecer a sua voz. A Bíblia diz que quando ele lança a rede, ele tem uma peça que nunca na história dele ele pescou. Deus está dizendo para você. Você olha para a sua vida e diz, eu não tenho pego peixe nenhum. Está complicado. Quer dizer, Pedro não estava pescando por prazer, de varinha, por lazer. Ele estava pescando porque ele tinha que suprir as necessidades da sua casa. Quer dizer, não tinha peixe, ele estava frustrado. Ele insistiu à noite porque ele precisava trazer um recurso. Às vezes nós estamos assim insistindo porque precisamos resolver problemas em casa. Mas a nossa insistência muitas vezes não ajuda nada. Pelo contrário, traz um cansaço ainda maior. Fadiga, peso, por quê? Porque estamos fazendo segundo a nossa direção. Mas quando Jesus entra no barco e ele diz, agora nós estamos em equipe, é eu que vou conduzir a tua história, é eu que vou dar a direção para a sua vida, sou eu que vou abrir portas para você. Ele diz, Pedro, volte ao Mar Alto, lance as redes. E quando ele lança a rede, primeiro eu acho que ele deve pensar, agora lascou mesmo. Enroscou a rede, perdi a rede. Porque a Bíblia diz que era tanto peixe que não é as redes quase rompiam, o barco quase afundava. E que se ele não dividisse quanto o peixe tinha pego, o barco ia a pique. Quando Deus abençoa, meu irmão, Ele abençoa para afundar a tua história de milagre. Ele diz agora, Pedro, compartilhe o peixe com todos que estão aqui ao redor, porque se você não compartilhar, tu vai afundar com bênção e tudo. A Bíblia diz que Pedro, ele cai de joelhos nos pés de Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno. Irmãos, a pesca é tão impactante e tão maravilhosa que ele começa a pedir perdão a Deus pelo milagre que ele fez, dizendo, eu não mereço tanto milagre. Quando eu e você estamos afiados na equipe, que Deus está no controle e você faz parte dessa equipe, você não está sozinho. Nós somos o corpo e o cabeça é Jesus Cristo.
o mestre, o técnico, aquele quem conduz, aquele que dá a direção. Ele diz: se prepara, porque após a minha palavra, se prepara, após a minha direção, você não está sozinha, você não está sozinho. Para de andar segundo as suas vontades, para de andar segundo as suas direções, para de fazer do seu jeito, para de lutar só por você, para de se preocupar só com a sua casa. Quando você se preocupar com o seu irmão, quando você abençoar o próximo, Deus vai dizer, é como Ele fez com a multiplicação de pães e peixes. Quando você alimenta os outros, Deus separa um cesto cheio para você, Deus separa o melhor para a sua vida. Nesta noite se prepara, porque o que Deus vai fazer na tua história, a tua vida será marcada, a tua casa será marcada. A glória de Deus, o poder dos céus, a unção de Deus. Ele diz: se prepara, porque essa semente ainda tem poder, essa palavra ainda tem poder, esta mensagem ainda tem poder. Você entrou aqui hoje e você não está sozinha, você não está sozinho, você não é parte de uma multidão, você não é de um grupo qualquer, você é do time, você é do time de Jesus, você é da equipe do Senhor. Há uma unção de Deus nesse lugar, há um mover de Deus nesse lugar. E Ele diz: se prepara, porque se você cair, Ele te levanta. Se você estiver chorando, Ele te consola, Ele te restaura. Você entrou aqui hoje para saber que o Senhor quer te dar direção, Ele quer restaurar, Ele quer impactar você.